Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião semanal da programação da operação. Então vamos começar já com previsão meteorológica. A Bia vai fazer a apresentação. Oi, boa tarde. Boa tarde. Vou começar a falar dessa semana, tá? Né? Que a precipitação e a nebulosidade ficaram restritas ao norte das regiões sudeste, centro-oeste e nas regiões nordeste e norte, que a nebulosidade ficou aqui parada devido à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul entre as regiões sudeste e norte no início da semana. As ZACAS durou até segunda-feira, na terça-feira ela se desconfigurou. Foi a quinta ZACAS que ocorreu nesse período chuvoso e foi a mais longa, ela durou 12 dias, mas não foi o recorde, já teve ZACAS que duraram 14 dias. Então, com as ZACAS e depois com a atuação de área de estabilidade nas regiões norte e nordeste, a precipitação ficou restrita nessas regiões. Com a configuração observada nessa semana, essa configuração desfavoreceu a geração eólica na região nordeste, que apresentou valores baixos ao longo da semana, aumentando a partir de ontem, e a geração solar, por causa dessa nebulosidade nos parques do nordeste, também a geração solar foi reduzida. A região sul continuou apresentando estiagem nessa semana, e para agravar um pouco a situação, as temperaturas elevaram bastante, principalmente no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. E nas bacias da região sudeste não ocorreu chuva significativa. E aqui na precipitação acumulada, os destaques que o trecho entre... É que esse mouse aqui está ruim. Eu não consigo mostrar. Tem um mouse? Não, né? Tinha que ter pego. Tá vendo? Calma aí, eu não consigo ver. Tá vendo. Vou começar... Ah, tá trazendo o mouse. Que é melhor para mostrar. Opa. É porque aqui é muito ruim. Isso. Aqui melhorou. Essa precipitação acumulada durante a semana, os destaques são que aqui a chuva acumulada durante o mês de março, entre Três Marias e Sobradinho, o acumulado de chuva de março já ultrapassou a média histórica do mês. Choveu 128%, o que era esperado para o mês todo. Ela está com anomalia positiva nesse trecho. Outro destaque é que a ZACAS conseguiu ocasionar valores elevados de precipitação aqui no trecho montante Serra da Mesa, no Tocantins. E outro destaque que vai repercutir na carga é a chuva bastante elevada, né, aqui no litoral do Pará, o que não deixou que as temperaturas subissem tanto em Belém. Agora, para a próxima semana, a previsão é que o padrão muda um pouco. A partir de terça-feira, a previsão do retorno de chuva para as bacias da região sul, nos 3 modelos. Essa chuva ocorre por causa da intensificação do sistema de baixa pressão, que fica aqui no norte da Argentina e no Paraguai, e também o avanço de uma frente fria aqui pelo oceano, pelo litoral da região sul e do sudeste. Os valores que os modelos estão prevendo não são elevados. Então, essa ocorrência de chuva vai amenizar a estiagem que está ocorrendo, mas não vai reverter esse déficit de chuva. As bacias da região sul devem fechar o mês de março com anomalia negativa de precipitação. As bacias da região sudeste apresentam chuva fraca, principalmente no final da semana, por causa do avanço dessa frente fria pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aqui no Nordeste, aqui no São Francisco, todos os modelos indicam a redução da precipitação nessa bacia. Nas demais bacias das regiões Nordeste e Norte, a precipitação permanece durante a semana, mas em forma de pancada, que não deve diminuir muito a vazão, porque continua essas pancadas de chuva no Parnaíba, no Tocantins, no Xingu e também na bacia do Rio Madeira.
Aí, com essa configuração, as temperaturas continuam elevadas na região sul, principalmente agora no início da semana. Em Porto Alegre, há a possibilidade da temperatura chegar aos 40 graus, está muito quente lá no Rio Grande do Sul, e continua elevada pelo menos até terça-feira. Depois as temperaturas caem, mas não há previsão de um declínio acentuado de temperatura. Essas frentes frias que avançam aqui pelo oceano, elas não trazem um ar frio, então a temperatura não cai muito. E aqui no Sudeste também as temperaturas ficarão elevadas. Essa semana já elevou, mas não elevou tanto. Até em São Paulo, até a gente superestimou a temperatura para São Paulo durante essa semana. Subiu menos do que estava previsto, mas para a próxima semana, como tem essa condição pré-frontal, antes do avanço das frentes, a temperatura sobe muito, então há previsão de temperaturas também bem elevadas aqui na região Sudeste. No Rio, chegando na casa dos 38 graus também na semana que vem. Nas demais capitais do Brasil, as temperaturas estarão estáveis, com exceção aqui de Belém, que as temperaturas também estão em elevação. Não há previsão de ocorrência de tanta chuva aqui no litoral do Pará como ocorreu essa semana. Com isso, as temperaturas vão conseguir subir mais. Em relação à geração eólica e solar, também estarão em elevação. A configuração da semana que vem favorece a intensificação do vento e também diminui a nebulosidade aqui nos parques do Nordeste, favorecendo essa geração. Então é isso. Obrigado, Bia. E vamos continuar hoje. O Hugo vai para fazer a apresentação hidrológica. Por favor, Hugo. Boa tarde a todos, dando continuidade aqui à previsão hidrológica. Então, como a Bia falou, né, a gente já está mostrando aqui em gráfico a precipitação prevista para a próxima semana aqui nas principais bacias do Sudeste, com modelagem de chuva-vazão. E a gente vê mesmo que a Bia falou, né, são volumes muito baixos de chuva, né, no todo o horizonte, e aí, tanto o GFS quanto o ETA, aqui na Bacia do Grande, Paranaíba, no Paranapanema e no Itaipu tem aí já uma divergência um pouquinho maior no final do horizonte, dia 19 e 20. O ETA vê um pouco mais de precipitação do que o GFS, mas o conjunto acaba tendendo a ficar mais próximo do GFS. Né? Ele tem, o GFS historicamente apresenta melhor acurácia nesse período, então a combinação deles acaba botando valores mais próximos do GFS. Então, com isso, a gente tem essa previsão de ENA para a próxima semana. Então, do Sudeste está tendo uma queda aqui para uma previsão abaixo da MLT, está quase 60 mil megawatts, devido a essa estiagem aí no Sudeste. Aqui na Bacia do Grande, a gente está apresentando duas previsões aqui para vocês, uma com tempo de viagem, outra sem tempo de viagem. Para não dar tanto descolamento no gráfico, a gente está apresentando a ENA com tempo de viagem. Lembrando que a ENA é só um indicador. Então, a ENA que sai prevista no relatório VE, aqui toda sexta-feira, ela sai com o seu resultado sem tempo de viagem. A gente não usa tempo de viagem, reservatórios, porque esse arquivo prévis que vai entrar no GVASP, na verdade, a gente quer que ele particione aquela vazão total nas incrementais realmente previstas. Então, a gente soma as incrementais sem tempo de viagem. Mas, na hora de calcular a ENA, às vezes dá uns deltas, umas variações, principalmente nessa época de recessão. Então, para não dar esse descolamento aqui grande, que parece que tem uma queda muito brusca aqui nos primeiros dias, né, do Bacia do Grande, a gente optou por mostrar a ENA prevista com tempo de viagem. Então, vocês podem ver que essa ENA que está assejada, ela não corta a ENA prevista, porque com o tempo de viagem, apesar da bacia estar em recessão, como teve chuva nos últimos dias, nas últimas semanas, essa onda de cheia, essa água está se propagando pela bacia, então a ENA cai num ritmo mais lento do que se a gente pegar simplesmente essas incrementais e somar. Então, lembrando que a gente só fez isso para apresentar gráfico, a gente não usa a ENA em nenhum tipo de processo nosso para previsão. O que entra para o Decomp são as vazões, então a gente só optou por mostrar essa ENA dessa forma um pouco diferente para o gráfico ficar visualmente mais coerente para vocês entenderem e não acharem que tem uma queda muito brusca na Bacia do Grande. Não, é só efeito de propagação, né? Existe uma queda acentuada, não tem chuva prevista, mas ela é menor do que pareceria se a gente não tivesse usado essa propagação nas vazões. Na Bacia do Paranaíba, também a gente vê essa recessão aqui, o tempo de viagem, a gente não optou por não acabar usando, mas também tem essa queda, então a gente está uma previsão abaixo da MLT para a próxima semana, sendo de 126%. Lembrando que essas chuvas
foram muito positivas. A gente teve uma recarga do lençol, mas teve muito escoamento superficial. Então, quando a vazão quando para de chover, as vazões tendem a ter uma queda mais forte agora no início, até se estabilizar mais próximas ao escoamento de base. O Paranapanema, como ele está mais próximo do sul, ele tem sofrido essa estiagem junto com a região sul, ele praticamente já está no escoamento de base. A gente vê que a recessão é bem suave, né? Então não tem chuva nenhuma prevista. Então a gente fica com o sul, com o Paranapanema bem baixo, como o sul, né, o terceiro pior Paranapanema do histórico. Então, Paranapanema bem abaixo da MLT. E a Bacia do Paraná foi uma das principais que a gente teve que fazer, né? Então aqui o pontilhado seria sem tempo de viagem, a previsão de ENA, e com o tempo de viagem a gente vê que é uma recessão bastante, digamos assim, íngreme, né? Não tem chuva, mas é menor porque a água das bacias de montantes, principalmente a Bacia do Grande, Paranaíba, que estavam com vazões mais elevadas, vai estar chegando aí na calha principal do Paraná, e aí vai fazer essa recessão ser mais suave do que esse dente que apareceria se a gente não usasse o tempo de viagem. Em termos do sul, como a Bia falou, tem aí uma chuva para o final da semana que os modelos estão vendo. O ETA está um pouco mais otimista nos gráficos que a Bia mostrou. A gente já via que o ETA botava essa chuva um pouco mais já para o Paraná, Santa Catarina, enquanto o ETA botava mais para o Paraná e Santa Catarina, enquanto o GF botava um pouco mais para baixo. Então a gente vê isso aqui nos gráficos. A gente vê que o ETA bota a chuva no dia 18, dia 19, aqui no Iguaçu, no dia 20 maior, no Uruguai um pouquinho antes, mas o GFS acaba botando volumes menores, então isso acaba fazendo também a previsão por conjunto ficar com valores menores do que o ETA, né, um pouquinho abaixo do GFS. Em termos da ENA do Sul, então a gente continua, apesar dessa chuva, a gente continua com a vazão bem baixa, ENA bem baixa, né, não consegue causar uma elevação de vazão, então a gente está prevendo aí o pior histórico do Sul para fechamento do mês, então assim, um Sul muito crítico. Lembrando que o Sul já teve períodos de vazão baixa lá no histórico, se a gente pegar no histórico anterior, mas nunca tão ruim como está tendo agora. Então, assim, o Sul, uma criticidade extremamente elevada. A Bacia do Iguaçu também em recessão. Essa chuva prevista no final do período não tem muito efeito em termos de ENA, né? Ela acaba caindo muito no final da semana em volume muito pequeno para alterar de forma significativa o hidrograma. E aí a gente fecha o mês com a previsão de fechar o mês com o segundo pior do histórico. O Uruguai também, a chuva é um pouquinho antes, né? A bacia fica um pouquinho mais a sul, mas mesmo assim a precipitação prevista é baixa e também muito para o final da semana para poder elevar as vazões, então a gente fica aí praticamente com a vazão em recessão, o quarto pior, fechando o mês com o quarto pior do histórico. Já para a região norte e nordeste, a gente ainda vê alguma chuva fraca no Tocantins, mas nada muito elevado, né? Chuvas aí na casa de 5 a 10 milímetros, então é uma chuva que, para chuvas que a gente já vê tendo, é uma chuva fraca e não consegue comportar essa escoamento superficial tão alto, né? E o São Francisco também praticamente sem chuva, aí um pouquinho de chuva todo dia, mas essa chuva é aquela chuva que não chega a gerar escoamento. Então, o Nordeste ainda continua subindo na próxima semana, muito fruto da água que já está na calha, lembrando que a gente tem um tempo de viagem aí de Três Marias, dessa bacia incremental Três Marias queimado a Sobradinho, em média de 15 dias, isso pode variar de acordo com o porte da vazão, mas em média a gente trabalha com 15 dias. Então a chuva aí de 2 semanas atrás, a chuva de semana passada vai estar chegando na ENA do Nordeste, e aí isso aí faz estar em elevação para a próxima semana. Acompanhando aqui os portes, então a gente vê que aquela elevação que a gente teve lá em São Francisco e São Romão já passou o pico, já começou a descer. Lembrando que aqui é a afluência, a gente sempre gosta de lembrar isso. Aqui a gente está contabilizando o vertimento de Três Marias. Isso não existe reconstrução natural de posto fluviométrico. Então, o que está aqui é a afluência. Então, a influência do vertimento que a gente está tendo em Três Marias, a gente está observando aqui. Então, a gente vê que teve essa elevação nos dois postes. Então, essa onda de cheia está se propagando em Cariranha, a gente já está vendo praticamente chegando aqui, estabilizando já no pico. Todo mundo até Morpará, que já é o mais próximo do lago, e a afluência está começando a responder. Então a gente espera aí que nos próximos dias a afluência vai começar a responder a esse pico que a gente teve aqui lá atrás em São Romão e São Francisco. Em termos de Nordeste, o gráfico está ficando muito parecido com o do Nordeste, né? O São Francisco basicamente compõe toda a ENA do subsistema Nordeste. Então a gente vê aí uma elevação, apesar de não ter chuva, graças a essa onda de cheia que a gente está vendo aí, está chegando lá em Sobradinho.
o 31º melhor do histórico de 90 anos. E a Iana do Norte, né, aquela Iana que a gente praticamente muito comportada, está sempre subida, né, então é sempre comportada, aquele comportamento típico dela, está vendo aí ela subindo aí para próximo da média, ficando aqui um pouquinho abaixo da média, e uma previsão mensal de 94% da MLT. O Tocantins cai um pouquinho na próxima semana, a previsão da modelagem, também tem pouca chuva, a gente não consegue sustentar essa vazão tão alta com pouca chuva. A gente vinha de chuvas elevadas, que deram essa elevação aqui no Tocantins, mas nessa pouca chuva não consegue sustentar escoamento superficial tão alto, então a gente tem uma queda aí na próxima semana, mas ficando aqui em torno da MLT. Em termos de uma visão espacial, a gente vê que a ausência de dia de chuva, essa semana a Bia já mostrou que teve pouca chuva, semana que vem pouca chuva, essa legenda aqui abaixo, 80% da MLT começa já ir um pouquinho mais para norte, então já pega o Tietê. Semana passada estava mais confinada no sul, agora está pegando aí o Tietê. As outras bacias continuam com a previsão aí em torno da média, fora as bacias aqui da parte litoral, do Atlântico Leste, que ainda tem um efeitozinho de alguma chuva que deixa elas mais altas. Em termos mensais, a gente tem o Sudeste caiu um pouco, a gente veio uma previsão de PMO de 117, uma previsão agora de 111 na review, uma revisão agora de 104, porque as chuvas agora para metade, para o final do mês, não estão tão boas em previsão, e aí isso acaba afetando a nossa previsão mensal, né? Mas mesmo assim a gente continua com a previsão de março do Sudeste acima da MLT. No Sul a gente continua descendo, infelizmente, então 69, 38, 28, a gente está prevendo o pior Sul da história. Então é sempre bom frisar isso, a criticidade do Sul, né? E está há meses aí com uma vazão baixa, e agora culminando aí no pior março do histórico do Sul previsto, com 28%, e aí tem uma chuva aí nessa semana que não parece levar muita coisa em termos de previsão. Vamos esperar o observado para ver. Compensação Nordeste vem subindo, 80, 101, 108. Vale a pena destacar também esse ponto positivo, o Nordeste aí é o subsistema com maior previsão de fechamento do mês de março. Então, em termos mensais, o Nordeste aí com 108 é o melhor subsistema, né? A gente não estava acostumado aí nos últimos anos a ver o Nordeste sempre mal, agora a gente está vendo o Nordeste aí como a principal, com o maior valor em termos de MLT entre os subsistemas, o 28º melhor. O Norte também está tendo uma recuperação 84, 88, né, bem estável. A ENA está tendo esse comportamento de subir ao longo das semanas, então isso aí está impactando em termos mensais. Em termos dos cenários, da revisão 0, revisão 2 do GVASP, as aberturas que a gente faz para o segundo mês, então elas acabam sendo muito impactadas pelo que está acontecendo no primeiro mês, em março. Então, como a gente está vendo aqui o Sudeste caindo ao longo das semanas, a gente também está vendo os cenários cada vez um pouquinho mais baixos para abril no Sudeste, a mesma coisa para o Sul. Para o Nordeste, a gente vê o contrário, né? Como a gente está tendo uma elevação desse fechamento do mês de março, isso aí acaba levando os cenários do Nordeste, os cenários do Nordeste ficando aí, a média deles 93%, o Sudeste praticamente na média, e o Sul, os cenários 46%, né? Os cenários mais baixos chegando a 8%, e 213% no cenário mais alto, lembrando de que o Sul é realmente extremamente volátil. Se a gente tiver alguns episódios de chuva em abril, pode ser que a gente consiga reverter o Sul. O Sul consegue ter uma reversão bastante rápida, desde que a gente tenha pelo menos alguns eventos de chuva que não são incomuns de acontecer no Sul. Então, por isso que acaba tendo essa abertura mais ampla no Sul. E o Nordeste, o Norte a gente está com os cenários, né? Então, isso aqui fica entre 40 e 91, uma abertura menor. O Norte tende a ter um comportamento mais regular, uma abertura menor. Em termos de evolução do armazenamento, a gente tem Três Marias aqui com 95%, 96% praticamente, né? Praticamente cheio. A gente conseguiu encher Três Marias. Um período úmido bom, aliado com aquela política que a gente está tendo de tentar armazenar o máximo possível em Três Marias, fruto da resolução da ANA, fruto do conjunto do grupo de trabalho que foi constituído no São Francisco. A gente conseguiu recuperar esses armazenamentos de Três Marias, mas em geral a gente vê todos os reservatórios aqui com uma elevação nas últimas semanas, Furnas também com uma elevação boa. Serra da Mesa é um reservatório maior, acaba demorando mais um pouco, mas também a gente já está vendo aí o Serra da Mesa tendo uma elevação. Então, essas chuvas ajudaram a aumentar os armazenamentos dos principais reservatórios do Brasil. Em termos de AR, então, a gente vê aqui Nordeste com uma evolução desde aqui no início de fevereiro, bastante elevado. O Norte começou um pouquinho depois, mas está com uma inclinação bem
bem íngreme, então a gente vê o norte também subindo, o sudeste caindo, e o sul aqui, né, desde aqui mais ou menos meio de fevereiro, na casa dos 20%, aqui agora 19%, né, a gente está com uma política de segurar o máximo possível os estoques do sul para tentar não desestocar o sul, minimizando as vazões. Agora a parte de operação hidráulica. Obrigado, Hugo. Só queria fazer um comunicado nesse interim. A próxima reunião do PMO, ela vai se dar só por streaming, né, devido aí ao problema do coronavírus, e também a próxima reunião semanal da programação no dia 20, ok? Guilherme, pode começar, por favor. Ok, boa tarde a todos. Vou dar início aqui à operação hidráulica. Da reunião passada para essa, surgiram já mais 2 reuniões de sala de crise, além de todas aquelas que a gente já convivia, né? Tocantins, São Francisco, Bacia do Doce, Paraíba do Sul, que tem 2 salas, né? O GAOPS e o GTOH, e a do Rio Madeira e a do Paranapanema. Agora se iniciou a sala de crise das Bacias do Sul, já teve uma primeira reunião, e está se instituindo a sala de crise da Bacia do Rio Paranaíba, que não teve ainda nenhuma reunião, mas a primeira reunião será agora no mês de março, já está com data marcada. Bom, em relação à Bacia do São Francisco, para a semana de 14 a 20, essa próxima semana, não tem nenhuma novidade, a gente continua Três Marias ainda com aquela prática dos 150 de mínima e 2.500 de máxima, de defluência, e Xingó está se praticando os 1.000, sendo 1.080 durante a semana e 800 aos finais de semana, domingos e feriados, né? A última reunião realizada foi no começo do mês, nada mudou, e a próxima será começo do mês de abril, 7 de abril. Aqui são os resultados que já tinham sido apresentados na reunião da sexta passada. São os mesmos resultados aqui, onde Três Marias, ao final do mês de abril, a gente chega a um valor de armazenamento entre 98,6 e 99,7. Vocês viram ali que o Hugo apresentou que já estamos com 95% praticamente, agora em março. Então estamos com um armazenamento bastante elevado. E, entretanto, como a gente tem uma perspectiva aí de ausência de precipitação, né, ou precipitação em níveis muito baixos, o vertimento foi recolhido no dia de hoje, né, e a intenção é praticar uma semana onde vai turbinar cerca de 650 e deve verter somente 100 metros cúbicos por segundo ao longo dessa semana toda. Então, vai praticar uma defluência de 750 ao longo dessa semana operativa para Três Marias. E Sobradinho tem ali também um resultado da última simulação, que foi feita no início do mês, onde se vislumbrava que abril deverá terminar com um armazenamento entre 66,6% e 74,8%. Ali, praticamente no final, já está encostando no volume de espera, né? Nessa última semana de abril já praticamente encosta no volume de espera. Então, a gente acredita que isso possa acontecer, mas se houver algum evento assim de uma intensidade maior de precipitação, na incremental, principalmente entre Três Marias e Sobradinho, esse valor ainda poderá ser mais elevado. Na bacia do Rio Tocantins, continua se praticando uma defluência mínima de 100 metros cúbicos por segundo, que veio desde o dia 17 de fevereiro e até o final de abril vai continuar praticando esses 100, que significa, durante um terço do dia, gerar 300 metros cúbicos por segundo, né? Gerar uma potência que resulta em uma defluência de 300 metros cúbicos por segundo, e no restante, nos outros 2 terços do dia, fica zero de potência, ou seja, não gera nada e não deflui também. Na média, isso dá 100 metros cúbicos por segundo por dia.
A última reunião foi dia 3 de março e a próxima vai ser dia 7 de abril. O armazenamento de Serra da Mesa, com essa perspectiva de previsão de vazões do SMAP, tem 3 cenários aí, né? E essa política de 100 metros cúbicos por segundo leva os armazenamentos, deverá levar ao final de abril a um armazenamento entre 25% e 28%. A Bacia do Paranapanema, a última reunião tinha sido dia 28 de fevereiro, e a próxima reunião é uma reunião que está se realizando nesse momento agora, está se realizando aqui por videoconferência, né? A gente está participando, e aqui são as simulações já dessa sala de reunião que está sendo apresentado agora nesse minuto. Então, as defluências continuam as mesmas, né? Jurumirim com 100 metros cúbicos por segundo, agora não é mais até 28 de fevereiro, agora já é até final de março. Chavante entre 100 e 110, ou seja, mínima de 100, máxima de 110. E Capivara tem essa defluência mínima de 330, embora não tenha um limite máximo, e aí vem se praticando valores mais elevados para atender a demanda do SIM. A simulação indicou que, para o cenário otimista, né, na melhor das hipóteses, que foi exatamente o ano 2010, né, a reprodução da precipitação do ano 2010 através do modelo SMAP, Jurumirim chegaria a 60% ao final de abril, Chavantes a 59% e Capivara a 54%. Esses são os valores de armazenamento para o cenário otimista. Depois tem o cenário intermediário e o cenário pessimista, onde, na pior das hipóteses, que é dos últimos 14 anos, o pior cenário de precipitação foi o ano 2007. Se a gente colocar essa precipitação no modelo SMAP, ele produzirá vazões que indicam um armazenamento em Jurumirim ao final de abril de 40%, para Chavantes 38% e Capivara 21%. Quer dizer, nos 3 casos, a gente está com armazenamentos acima dos 20%, que foi uma diretriz que foi sinalizada dentro dessa sala de crise pela ANA e pelos participantes. Próximo slide seria a Bacia do Rio Madeira, onde a gente está numa situação bem tranquila agora, em Giral e Santo Antônio. As vazões começaram a entrar em recessão, continuam com uma perspectiva de recessão nos próximos dias. Então, Giral, a gente está operando na cota 89,70 metros, ou seja, já rebaixou mais, né, para proteger lá a estrada, e agora está recuperando o armazenamento para tentar chegar novamente na cota 90, na medida em que as vazões vão caindo. Então, as vazões têm uma perspectiva de caírem aí nos próximos 5 dias de 30.854 para 28.100 metros cúbicos por segundo, operando sempre nessa cota 89,70 metros. E Santo Antônio também, igualmente, cai a vazão de 34.283, cairá nos próximos 5 dias, certamente, para uma vazão em torno dos 32.000, e essa usina se encontra operando há muito tempo já na cota 70,50. Bom, as demais salas de crise, as bacias do Sul teve a reunião realizada no dia 9 de março e a próxima reunião vai ser no dia 31 de março. A periodicidade não está definida ainda, foi conforme demanda, e aí houve, então, uma reunião só neste ano de 2020. Para a Bacia do Paranaíba, a primeira reunião vai acontecer, então, no dia 24 de março. A gente não sabe ainda o escopo da reunião, o que a gente vai apresentar e qual vai ser a periodicidade dessa reunião dessa bacia. Além dessas 2 reuniões de sala de crise, tem também uma reunião de um grupo de trabalho que foi montado para a operação do reservatório de Furnas, né? Então, ontem teve a primeira reunião do reservatório de Furnas, foi uma reunião em Brasília. O Vinícius participou dessa reunião e certamente ele poderá dar mais notícias a respeito. Agora, quanto à revisão dos volumes de espera para a semana de 14 a 20,
Em relação à semana atual, a gente só flexibilizou um pouco mais, só reviu um pouco mais Ilha Solteira Equivalente, que estava com 80%, nesta semana a gente reviu para 82%, considerando que o armazenamento já ultrapassou 77% e a gente pode, em algum momento, ver necessidade de transferir essa água para a ilha, e não seria interessante que ele ficasse com uma folga muito apertada em termos de volume de espera. Então, a perspectiva nas simulações aqui que nós temos é de chegar em torno de 80%, então a gente ainda deu esses 2% de folga em ilha equivalente. Então, ficou Mascarenhas de Moraes revisto para 90%, Marimbondo revisto para 90%, São Simão para 95%, que foram valores já praticados essa semana, e Ilha Solteira Equivalente está em 82%, mas na programação diária, no âmbito da programação diária, se por acaso Ilha Solteira vir a se elevar, nós podemos ainda rever novamente. A gente já fez até uns testes aqui, a gente viu que pode chegar até 87%, que não compromete em nada o risco para controle de cheias. Bom, é isso que eu tinha apresentado. Muito obrigado. Obrigado, Guilhom. Agora, a previsão de carga diária, não? Obrigado. Boa tarde. Bem, essa semana ela foi caracterizada pela retomada de temperaturas mais altas, principalmente no sul e no sudeste, o que ocasionou um crescimento constante da carga ao longo da semana. Se a gente olhar aqui para a carga horária verificada e prevista, nós tivemos um desvio máximo horário na terça-feira, só que no final do dia, bem longe da ponta, o que não ocasiona grandes problemas para a operação. Esse desvio máximo foi de 2,93%. Esse MAP é um MAP calculado a cada hora do dia. Nós tivemos o maior MAP na sexta-feira, justamente pela retomada das temperaturas altas que ocorreram no final da semana passada. A gente não sabia muito bem como a carga ia reagir. Prevemos uma carga mais alta e ela acabou não reagindo do jeito que a gente esperava. Se vocês notarem, o segundo maior MAP é o da segunda, porque a gente veio do final de semana e não sabia como também se ia ter a retomada da carga alta quando chegasse o dia útil. Para os próximos dias, terça, quarta e quinta, podem notar que os MAPs caíram bastante, porque a gente já tinha visto o padrão nessa segunda-feira. O desvio máximo ocorreu no fim do dia 10/3 e foi de 2,93%. O MAP máximo, o desvio médio máximo, foi no dia 6/3. Esse desvio que representa um pouco menos de 1.000 megawatts na carga do SIM. A semana ela teve um bom desempenho, com 98,21% dos valores de desvios abaixo de 2,5%, representando uma melhoria frente à semana passada. A gente teve em torno de 95%. Obrigado. Em continuação, previsão de carga mensal agora, né? Semanal, perdão. Boa tarde. Então, dando seguimento, a gente começa a falar sobre o acompanhamento da carga ao longo da semana em curso e fala também das projeções que foram consolidadas para as próximas semanas, principalmente para a próxima semana, que é a terceira semana operativa do mês de março. E para as últimas, né, o que a gente já tem um apanhado melhor da expectativa de fechamento do mês de março. Eu acho que não. Aqui está o da primeira revisão, não?
Pois é. É esse, Hugo. Oi? Um momento, pessoal, por favor. A gente vai fazer uma atualização do arquivo. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Em termos de continuação? Porque esse não é o da rede, não? Esse arquivo não é o da rede? Então, Quer adiantar alguma outra apresentação? eu acho que é melhor. A gente vai fazer vai pular essa parte aqui da previsão semanal da carga. Vamos entrar direto na revisão do PMO. Só queria fazer, então, tem uma pergunta aqui de um agente fazendo o agente Bruno de Campos, ele faz a seguinte pergunta: gostaria de saber como ficará a representação do intercâmbio Sudeste, Centro-Oeste, Sul nas próximas revisões, se possível a perspectiva de limites para abril. De acordo com o mais recente relatório de transmissão da ANEEL, a linha Itatiba-Bateias foi concluída em 11/3, como a ONS pretende fazer essa representação. Obrigado. Bem, Bruno, o que a gente pode responder para você, realmente a linha Itatiba-Bateias, ela já foi concluída, ela não está em carga, porque como a obra de Santa Genebra, que comporta diversos empreendimentos naquela região, ela só por si só, essa linha por si só, ela traria um prejuízo para as transferências para a região sul. E está previsto para a próxima semana a entrada da Araraquara e Itatiba. Só aí, então, a gente teríamos ganhos de aumento de elevação, né, de recebimento pela região sul. Então, até então, a gente vai manter a linha aberta e não tem nenhum ganho. O Luna vai fazer a complementação, como isso será, digamos, representado na revisão do PMO. Tá. Como a expectativa é que isso entre ao final do mês, a grande possibilidade é que ela realmente entre no PMO de abril. Isso será motivo de estudos elétricos e sairá uma nota técnica estabelecendo os aumentos do limite para exportação para a região sul, Sudeste-Sul. Bom, vamos aos resultados da revisão 2 do PMO. Como nós já vimos com a hidrologia, a tendência de queda das vazões continua nos subsistemas Sudeste e Sul, fazendo com que o CMO tenha se elevado. No norte tem excesso de energia, tá? E nós vemos ainda uma tendência aqui de subida de níveis de armazenamento, né? Só para resumir, nós temos um volume inicial no Sudeste 46,5%, com uma previsão de término de 52%, né, por cento da energia armazenada, energia máxima armazenada, 19,2% da energia armazenada no Sul, caindo para 16% ao final de março, 68% no início agora, dessa semana, dia 13, né, a partir do dia 13, e terminando o final de março com 81,4%, e no Norte se iniciando com 63,9%, e terminando ao final de março com 73,3%. Como consequência disso, nós tivemos mais geração térmica na ordem de mérito, no Nordeste com Baixada Fluminense e no Sul com Madeira, totalizando um total de 6.194 megawatts de geração termoelétrica. Quanto ao CMO, houve, devido à queda das vazões no subsistema Sudeste e Sul, a média, o valor médio de CMO para o Sudeste foi para 99,08, no Sul 225,76, né? Só fazendo uma comparação, semana passada tinha sido 158,37 no Sul. No NF foi para 98,79,
contra 87,62 na semana passada. E o Norte continuou com CMO zero com vertimento turbinável. Fazendo aqui uma decomposição dos fatores que causaram essa modificação. Um momento, por favor. Agora acho que melhorou, né? Fazendo uma análise dos fatores que impulsionaram o CMO, nós vemos que as vazões afluentes é que elevaram esses valores. Um momento. Para atualizar o slide, será que não atualizou? Lá em cima do lado. Esquina superior direita. Está escrito que... Mas é fácil, eu vou ver porque eu tenho os valores finais aqui. Um momento. A análise está atualizada, o que não está atualizado é o texto, tá? É o texto que está mostrando a data inicial e o texto mostrando a data final e a palavra atualizar. Mas o gráfico ele está atualizado, porque eu estou aqui com os valores... Não, é da semana passada. É da semana passada esse. Eu não tenho aqui comigo o slide dessa semana. Eu vou pular isso aqui, depois no final eu posso trazer esse slide para vocês. Deixa eu só falar um pouco aqui da semana passada. O Norte começa com 0 e termina em 0. Você está com a atualizada aí, Hugo? Tá cheio de pingo. Só um momento, vamos aguardar aqui a atualização da apresentação, por favor. Bem, vamos fazer aqui. Hoje está com alguma dificuldade aqui de atualização de pendrive, mas vamos voltar à apresentação da carga semanal e depois o Luna retorna a apresentação do PMO. Ok? Então, de novo, boa tarde. Nós seguimos com a apresentação do acompanhamento semanal da carga, com base na segunda revisão semanal, que foi consolidada no dia de ontem. Nós iniciamos pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, tomando como base as 2 primeiras semanas do mês que já estão basicamente verificadas, né? A primeira já consolidada, já verificada, e a segunda que está fechando no dia de hoje, com a expectativa de fechamento com um desvio em relação à previsão da primeira revisão semanal de 3,6%, mais a projeção para a terceira semana em curso e as semanas 4 e 5 para fechar o mês. Com isso, a expectativa de fechamento do mês de março, ela nos sinaliza uma variação de menos 4,2% em relação à previsão inicial lá para o mês. Então, tomando como base o que vem acontecendo agora na semana em curso, na semana de 7 a 13/3, foi o que foi citado aqui anteriormente, questão da elevação das temperaturas em relação ao que vinha ocorrendo, principalmente no finalzinho do período de fevereiro e principalmente na primeira semana operativa do mês, né, que as temperaturas eram consideradas
foram consideradas atípicas para o período. E essa semana também não teve ocorrência de precipitação significativa no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? A precipitação mais significativa ficou localizada ali no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, mas isso não tem tanta relevância e não pesa tanto, não causa tanto efeito na carga do subsistema Sudeste Centro-Oeste. E outro fator que vem impactando diretamente no efeito da carga, principalmente no Sudeste, que tem um impacto maior na carga do SIM, é a questão da conjuntura atual em relação à recuperação da economia, né? A indústria ela não vem se consolidando de forma que a gente tinha, que vinha com aquela expectativa do início do ano, né, em questão de retomada, né? A gente tinha sinalizações de que havia sinais de recuperação, mas isso não vem se consolidando de acordo com as expectativas, né? E isso é o principal fator que vem implicando aí no comportamento da carga, principalmente do Sudeste. Em relação ao que foi projetado para a próxima semana, semana 3, a sinalização meteorológica aponta para a gente temperaturas ainda um pouco mais elevadas do que as que estão ocorrendo na semana em curso, né? Tem um apontamento de suave declínio no final do período da próxima semana, mais para os dias 19 e 20, que é o finalzinho da próxima semana operativa. Tem sinalização até de um pouquinho de precipitação nesses 2 dias, mas nada que venha acarretar um declínio maior das temperaturas e que venha também ocasionar um efeito maior na carga. E para as próximas semanas, particularmente aqui no subsistema Sudeste, essa questão relacionada mais ao baixo desempenho da economia fez com que a gente ajustasse as projeções, né, e fizesse uma redução com base no que vinha sendo considerado nos estudos anteriores, lá no PMO e nas previsões anteriores. Então, por isso, nessa semana aqui, na semana 3, a gente vê uma redução de 2% em relação ao que havia sido projetado para essa mesma semana no estudo da revisão anterior, tá? Bem, passando para o subsistema Sul, ele tem uma consideração um pouquinho diferente, né, em relação ao mês de março. A primeira semana do mês ela também ficou com uma variação negativa em relação ao que havia sido projetado anteriormente, também em função da ocorrência de temperaturas atípicas para o período, mas já nessa semana, na semana em curso, já teve uma inversão desse comportamento, as temperaturas se elevaram bastante, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E nesse subsistema em especial, quando a temperatura... O quê? Passou para o Sudeste. Opa. Sim, aqui. No Sul, quando a gente fala da segunda semana operativa, né, a gente tem um desvio de 3,4% acima daquilo que havia sido projetado na primeira revisão semanal do mês de março, mas porque nessa semana as temperaturas foram muito elevadas no Rio Grande do Sul, como eu falei anteriormente, e a gente observa um período de estiagem muito grande nessas 2 primeiras semanas operativas do mês. E quando isso acontece, a gente vê que tem uma carga, a carga ela fica mais alta, mas muito impulsionada não só pela refrigeração, mas também por um consumo mais acentuado por conta da irrigação, né? O período mais seco, ele ocasiona isso nesse subsistema. E, em função disso, e das expectativas que nós temos para a próxima semana, que as premissas que nós utilizamos foram baseadas também principalmente na questão da temperatura, que a expectativa é de que as temperaturas fiquem também bastante elevadas no Rio Grande do Sul e ficam mais ou menos nos mesmos patamares nas outras capitais, né, Florianópolis e Curitiba. As previsões elas foram praticamente mantidas em relação ao que havia sido considerado na revisão 1. Então, por isso, foi uma variação nula em relação ao estudo anterior. E continuam basicamente no mesmo nível do que vem
se verificando na semana em curso. Bem, quando a gente olha já para o subsistema Nordeste, na primeira semana operativa a gente teve um desvio positivo de 1,9%, e quando olha para a semana em curso, esse desvio ele ficou negativo, menos 2,1%. Embora as temperaturas elas tenham se mostrado estáveis, a gente observou ocorrência de precipitação no litoral, não só no litoral, mas também no interior dos estados ao longo da semana, né, de 7 a 12, até o dia de ontem. Parece que hoje esse cenário já mudou um pouquinho e parece que não é o que está previsto para a próxima semana. Para a próxima semana, a gente já espera também temperatura estável, mas uma redução no total de precipitação em relação ao comportamento observado na semana em curso, né? Por isso, para esse subsistema também, a previsão ela ficou mantida em relação ao que havia sido projetado na revisão 1 para a semana 3. Né? E sem grandes detalhes a ressaltar nesse subsistema em relação ao que a gente havia projetado desde lá do PMO, por isso essa variação de 0,1% no mês em relação à projeção inicial. Para o subsistema Norte, a primeira semana também ficou com pouca variação. A semana 2, a semana em curso, ela já está abaixo do que havia sido projetado. Em especial, essa semana, nós tivemos ocorrência de temperaturas estáveis, com exceção de Belém, né, que registrou temperaturas máximas inferiores às observadas nas semanas principalmente na primeira semana operativa, né, não é o que é esperado para a próxima semana. E a gente teve a redução de um consumidor livre, né, conectado à rede básica dessa região, que teve uma parada programada emergencial, né? Foi o caso de um acidente na planta e teve uma parada na sua produção. E, por enquanto, a gente não... esse consumidor livre ele não tem expectativa de quando ele vai retomar com esse consumo. Essa redução ela é até bastante expressiva, ela gira em torno de 240 megawatts médios, o que é um montante bastante expressivo dentro da carga do subsistema Norte. Né? E, por conta disso, essa redução da terceira semana para frente. Né? Então, em relação ao que havia sido projetado lá na revisão 1, nós fizemos uma redução de 2% já a partir da terceira semana, e nós carregamos isso para a semana à frente, e muito provavelmente a gente vai carregar para os meses à frente até que haja a sinalização dessa retomada do consumidor. Então, nós levamos em consideração para a próxima semana, como premissa, né, nós utilizamos como premissa temperaturas estáveis em São Luís e Manaus, temperaturas em elevação em Belém em relação ao que está acontecendo nessa semana, e redução da precipitação, e manutenção da redução do consumo reduzido desse consumidor livre da rede básica. Né? Mas, ainda assim, a gente espera fechar o mês com uma variação pequena em relação à projeção do PMO. Bem, isso era tudo que nós tínhamos para trazer em relação ao acompanhamento semanal da carga. Obrigado. A gente vai dar agora continuidade com uma pergunta que foi feita pelo Guilherme Ramalho de Oliveira. Pergunta assim: gostaria de entender o motivo do New Wave de março ver 469,2 megawatts de disponibilidade para Santa Cruz Nova, considerar no máximo 350. Posso tirar na mão grande? Vou tirar na mão grande. Bem, boa tarde a todos. A representação que está colocada no New Wave aí, para os 2 primeiros meses, né? Nós não fazemos a compatibilização da disponibilidade, sendo que o despacho é dado aí no arquivo adterm. A gente tem em março 220 MB, em abril 175 MB. Esse aí é um valor que é feito com base no benefício GNL, que é calculado pelo modelo Decomp e colocado no modelo New Wave.
A disponibilidade para terceiro e quarto mês são também dados do agente que são informados, então esses valores são compatibilizados aí com as informações que vêm por modelo Decomp. A gente tinha na revisão desse mês de março aqui, para o mês de maio, uma disponibilidade de 175 MB e para o mês de junho, uma disponibilidade de 320,8 MB, que também são informações aí de disponibilidade informadas pelo agente. Para o restante do horizonte, essa usina GNL, né, o que se usa, a disponibilidade dela é informada para revisão quadrimestral, né, então as manutenções previstas que são informadas pelo agente na revisão quadrimestral do PMO. E aí abatida, né, essas manutenções sendo abatidas do valor total da usina, que ela tem, pela configuração completa, 500 MB, né, que seriam 2 unidades de 150 e mais 2 de 75. Desculpe, duas de 175 e 2 de 75, totalizando 500 MB. Então, a disponibilidade no modelo New Wave, nos primeiros 2 meses, não é compatibilizada, mas o despacho é dado pelo modelo Decomp. No terceiro e quarto mês, é compatibilizado com a informação de curto prazo do agente, que é refrescada todo mês. O restante do horizonte do primeiro ano é de acordo com os dados que o agente manda para a revisão quadrimestral, né, nas revisões quadrimestrais. Então, a disponibilidade que o agente informa o ONS nos meses de janeiro, maio e setembro. E para o restante do horizonte, aí seria a disponibilidade total da usina abatida das taxas, né, de disponibilidade forçada e prevista, TIF e IP. Obrigado. Agora, em continuação, Luna vai terminar a parte do PMO, por favor. Então, voltando à variação do CMO no Sudeste, da casa dos 90 e médios para a casa dos 100, 90 e tantos, né? Nós temos que o principal motivo foram o aumento de vazões, como descrito anteriormente. Aqui nós vemos a perspectiva de energia armazenada, né? No mínimo aí 56% no Sudeste, no Sul, nos cenários 13% no pró-cenário, no Nordeste a situação é melhor, ali beirando os 85%, e no Norte em volta entre 75% e 77%, né? Situação bem confortável com sobra de energia. Comentando a oferta de importação do Uruguai por Rivera e Melo. A Eletrobras ofertou 320 em todos os patamares, com CMOs para cada um dos blocos que variam de 849 e 66 até 1198,78. A Enel ofertou 250, com o reais por megawatt-hora 1.125,84 para o primeiro bloco, 1.231,81 para o segundo bloco. Já a Enel ofertou energia vinda da Argentina, um total, por Garabi 1, num total de 1.000 megawatts, com preços que variam do bloco 4, 490,72, até o bloco 1, que é o mais caro, 634,01. Essa é a oferta da Argentina, que pode vir durante a próxima semana. Quanto às intervenções, vai acontecer na UG6 de Tubiara, programada para o período de 14 e 15. Para a modernização do sistema de medição e faturamento. Tem Belo Monte, desligar o transformador para sanar vazamento de óleo. A UTEG Machadinho, ela já está fora por
por questões hidrológicas. E ainda uma informação mais relevante, uma intervenção mais relevante em Tucuruí, né, que vai ser no dia 18, né, do 3 agora, na UG15, e ela vai ser executada para inspeção semestral. Agora vamos falar dos limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções. Obrigado, Luana. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês as intervenções da próxima semana operativa, que tem impacto sobre os limites elétricos do sistema. Tá? Já encontra-se em execução, né, a intervenção no banco de capacitor série de Serra da linha Serra da Mesa Samambaia. Essa intervenção ela vai até o dia 4 de abril e ela impõe uma limitação de R seco de 6.000 e o somatório de fluxo dos circuitos Serra da Mesa Samambaia mais Serra da Mesa Lusiânia em 4.500. A gente tem aí para o dia 14 e 15 uma intervenção contínua que começa às 7 horas do sábado e termina às 17 horas do domingo, uma intervenção no disjuntor 718 de Miracema. Tá? Ela impõe uma limitação na norte-sudeste, no trecho Colinas Miracema, Gurupi, entre menos 1.750 e 1.900 megawatts. Tem também das 6 horas às 16 dos dias 14 e 15, é uma intervenção diária, um serviço no disjuntor 15C2 de São João do Piauí. Ela vai impor uma limitação de RNE menor de 6.000 e FNE menor que 5.000 megawatts. Casada com essa intervenção, a gente tem um serviço... Isso. A gente tem um serviço na barra B1 de São João do Piauí, que vai ser feito no domingo, das 8 às 13 horas, com limitação de RNE menor ou igual a 5.500 megawatts. Temos também uma intervenção na linha Caraú P100, mais os disjuntores dos 2 terminais, que limita o RNE. Essa intervenção está no dia 14 e 15, é uma intervenção diária das 6 às 17 horas e que implica numa limitação de RNE de 6.000 megawatts. Tá? Para restrição sistêmica no elo de corrente contínua de Itaipu, a gente tem uma intervenção no bipolo 2 do elo, que com essa indisponibilidade, o elo de Itaipu fica limitado a 2.450. Temos também... agora a gente vai passar para a parte das intervenções que têm implicações energéticas, que limitam o pé de gerações em usinas, né? A gente vai ter no dia 20, se eu não me engano, sexta-feira, na madrugada de 0 às 7, uma intervenção na linha Adrianópolis Terminal Rio Circuito 2. E para essa intervenção a gente está pedindo uma geração de norte fluminense maior do que 540 megawatts. Temos também, no fim de semana agora, uma intervenção contínua que começa às 8 horas da manhã de sábado e vai até às 17 horas de domingo, é o desligamento da barra B2 de Sapeaçu. Para essa intervenção a gente está pedindo no sábado uma geração de Itapebi maior que 300 megawatts, e no domingo a geração nessa usina maior do que 150. Temos também no Nordeste uma intervenção na linha Goianinha-Mussuré 2. Tá? Dentro dessa intervenção tem algumas equações para serem monitoradas para garantir a segurança do sistema e, dependendo das condições do sistema no período da intervenção, pode ser que seja necessário despachar a UTE Termo Paraíba ou, né, a UTE Termo Nordeste.
Essa intervenção ela está das 7 horas às 23 horas do domingo. Ainda no Nordeste, a gente tem das 4 horas de sábado até as 17 horas do domingo, o desligamento da LT Pau Ferro Coteminas, simultâneo com o desligamento da LT Pau Ferro Campina Grande. Tá? É esse desligamento de lançamento de cabos da futura linha de 500 kV Campina Grande Pau Ferro. E dentro dessa intervenção também tem algumas inadequações que vão ser monitoradas. E dependendo da condição do sistema, pode ser que seja necessário reduzir geração eólica que está conectada às subestações de João Câmara 3, João Câmara 2, Touros e Riachão. Ou então a gente pode ter que despachar as UTE Termo Paraíba ou a UTE Termo Nordeste. Temos também intervenção no Polo 4 de Garabi, que impõe uma restrição na conversora de Garabi de 550 megawatts. Tá? Aqui a gente tem a previsão de despachos térmicos por razão elétrica para o sul de Santa Catarina poder suportar a perda simples de linha. Tá? A gente tem aqui essa configuração de despacho térmico em J. Lacerda. No Acre Rondônia, a gente vai ter a indisponibilidade da barra B1 de Ariquemes para instalação de barramento flexível. Vai ser no período de 14 a 15, das 7 às 15 horas, uma intervenção diária. O fluxo Samuel Ariquemes vai ficar limitado em 220 megawatts. A gente precisa de uma geração em Santo Antônio, do número mínimo de máquinas em Santo Antônio e Samuel maior do que 9 unidades geradoras, sendo que em Samuel a gente tem que ter no mínimo 4 unidades geradoras sincronizadas. E a UHE Rondon 2 precisa estar com 2 unidades geradoras em operação. Tá? Novos empreendimentos. Na região Nordeste, encontra-se em fase de teste a UTE Porto Sergipe. Tá? Ela vai, finando esses testes, ela vai entregar no sistema 1.515 megawatts aproximadamente. Tá? Atualmente, a informação que a gente tem é que já foram finalizados os testes de potência ativa e reativa de 2 das 3 máquinas e se encontram pendentes ainda os testes da terceira unidade geradora e os testes de rejeição. Temos também um empreendimento da Mata Santa Genebra no Sudeste. Tá? A evolução que a gente teve desse empreendimento aí, da última semana operativa para essa, foi que entrou aqui o compensador. Tá? Essas datas aqui da entrada desses 2 circuitos foram atualizadas para 28/3. Essa linha aqui, a Araraquara-Itatiba, ela encontra-se energizada. Tem um trecho dela que não está energizado, tá? Por questão de furtos de cabo. Então, tem-se previsão de energizar essa linha no dia 28/3 e, na sequência, a gente já vai poder energizar a bateia Itatiba, que hoje está energizada em vazio. Tá? Aí a gente tem, para março, o síncrono 1 de Araraquara. Em abril, a gente já tem a energização aqui da Araraquara Fernão Dias e da transformação de Fernão Dias por 500 por 450 kV. Em abril também o síncrono 2 e em maio o síncrono 3. Com a conclusão desse empreendimento, é previsto um ganho na transmissão de potência dos bipolos do Madeira e do bipolo do Xingu e um ganho no intercâmbio sul-sudeste. Bem, era isso que a gente tinha para apresentar do ponto de vista de intervenções. Obrigado, Mariana. Respondendo uma pergunta relacionada com esse tema e também relacionada ao PMO, de Rogério Kalmer, da KP Capital, sobre o aumento do limite de recebimento do Sul previsto para o próximo PMO, comentado anteriormente, está sendo esperada a conclusão de todas as obras
que fariam com que o limite do recebimento sul fosse para 10.500, só reforçando isso. O conjunto de obras na Mata Santa Genebra, ela só se conclui em maio, com a entrada da transformação 500-440 em Fernão Dias. Nesse momento agora, por tudo que foi dito, por questões de roubo de cabo e a liberação de linhas, com a entrada da Araraquara e Itatiba na próxima semana, que deve ser por volta do dia 27, ainda está fechando essa data, Itatiba, Araraquara, e com o fechamento da Itatiba-Bateias, a previsão que a gente tem de elevação de recebimento sul fica realmente em torno de 10.500. Seria isso que a gente teria para colocar em relação a esse empreendimento nesse momento, de curto prazo. Agora, em continuação, seria política operativa. Vamos aproveitar aqui, o Fausto chegou, vamos responder 3 perguntas que estão associadas à questão do coronavírus, como isso impactou a produção e a carga do SIM. Por favor, Fausto. Boa tarde. Na verdade, são 3 perguntas que dizem exatamente sobre isso, né, como pode impactar aí ou se já estamos considerando algum impacto dessa efeito do coronavírus nas previsões de carga. Bom, eu diria que pós-carnaval foi mostrado que a carga não teve um desempenho do ponto de vista econômico, né? A influência da economia, do desempenho econômico na carga não foi como nós esperávamos, então a carga veio um pouco abaixo, principalmente na região sudeste, né? E onde tem a maior industrialização. Com esse objetivo, com isso nós tivemos uma pequena redução, um pequeno ajuste na carga do Sudeste. Essas medidas, vamos dizer assim, estão sendo tomadas, já passaram a ser tomadas a partir de ontem, quarta-feira, quinta e hoje particularmente, algumas inclusive suspendendo aula das escolas, enfim. Não temos ainda uma avaliação quantitativa em relação a isso, mas certamente haverá algum impacto, sim, tendo em vista que, inclusive, algumas empresas também precisam de matéria-prima oriunda da China, principalmente, para tocar aí as suas linhas de montagem. Não temos ainda, isso ainda é pontual, e possivelmente na próxima semana nós teremos um horizonte mais claro em relação a isso, ok? E essas previsões aí para o mês de março, principalmente para a semana seguinte, ainda não foi possível quantificar, mas sim já um efeito pós-carnaval de não retomada da atividade econômica naquilo que nós estávamos esperando. Então, mas ainda não estava totalmente considerando nenhum impacto, não estava sendo considerado nenhum impacto do coronavírus ainda, ok? Obrigado, Fausto. Então, dando prosseguimento agora, Tiago vai fazer a apresentação da política operativa para a semana. Boa tarde a todos. A gente vai falar da política operativa, de como que foi a semana que finaliza hoje, que iniciou no dia 7 de março. No primeiro slide, a gente traz aí a geração termoelétrica. A gente faz um comparativo entre o resultado do Decomps, em semana patamar, e o resultado do DECEM, que é rodado a cada dia para cada semi-hora. Os pontos de destaque da geração termoelétrica nessa semana são o dia 8, que a gente teve uma operação em contingência, por isso teve um desvio bem grande entre a geração do DECEM para a geração do Decomp. Dia 8 foi um domingo, já é esperado uma carga mais baixa. Aí a inexistência das restrições de unit commitment fazem com que o DECEM consiga reduzir ainda mais a geração termoelétrica. Nos dias subsequentes, a gente enxerga que o DECEM teve mais geração termoelétrica. Os motivos principais disso é a geração termoelétrica no Sudeste devido às restrições de unit commitment. A gente tem Termorio, que estava cumprindo o tempo mínimo ligado, e a gente vai ter também Baixada Fluminense, que teve um mérito no patamar de pesada diferente na região Sudeste. O semió do Sudeste, entre DECEM e Decomp, ficou um pouco diferenciado, que levou a Baixada Fluminense, que tem um CVU da ordem de R$90, lembrando que o semió do Decomp estava na ordem de 80. Essa diferenciação foi suficiente
para despachar a Baixada Fluminense, que é aí em torno de 500 mega, o que justifica essas diferenças que a gente está enxergando. Houve mais alguma questãozinha de inflexibilidade de declaração. Aqui a gente traz um zoom sobre geração hidrelétrica e termoelétrica para cada um desses dias. Está segregando por enquanto, fazendo recorte por subsistema. O primeiro subsistema a ser mostrado é o subsistema Sudeste. No Sudeste, temos geração hidrelétrica, a gente verificou um desvio entre DECEM e PDP da ordem de 570 mega, que foi muito devido ao que a diferenciação na programação para atendimento ao Sul, que a gente vai tratar em detalhe mais na frente, toda a diferenciação que a gente está fazendo na programação para a política operativa do Sul. A geração termoelétrica, a gente teve um desvio aí da ordem de 100 megawatts médios entre PDP e DECEM, que essa diferença foi possível de ser alocada durante a fase de programação diária. Um dos destaques dessa semana, que vai persistir, vem vindo das últimas semanas e está sendo mais intensificado, é a questão do Sul. O Sul, a gente está trabalhando com uma redução significativa de geração hidrelétrica. Por mais que o DECEM já venha sinalizando uma geração hidrelétrica reduzida, a gente no PDP ainda consegue reduzir ainda mais usando os instrumentos que nos foram deliberados pelo CMSE, que vai ser detalhado na última apresentação de hoje. Um destaque aí que a gente tem na geração hidrelétrica do Sul é que a gente enxerga que o DECEM já indica uma geração mínima nos finais de semana. A gente tem o dia 7 e o dia 8 com geração hidrelétrica bem baixa no DECEM e no PDP, que ficam bem próximos. Já a partir de segunda-feira, nos dias úteis, é que a gente no PDP acaba reduzindo um pouco mais o DECEM, que ele despacha mais hidrelétrica para de fato atender a carga. E no PDP a gente tem os recursos do CMSE para conseguir reduzir ainda mais a geração hidrelétrica. A termoelétrica é um desses recursos, como tá sinalizado aí no gráfico de baixo, que a gente teve uma geração termoelétrica a maior no PDP por conta dessa sinalização, que foi em torno de 400 megamédio. O intercâmbio internacional, que é outro recurso que está disponível que nos foi delegado pelo CMSE, a gente observa aí o intercâmbio do Uruguai, que aconteceu na segunda, dia 9, e o intercâmbio da Argentina, que ocorreu do dia 10 até hoje, que variou na média diária de 200 a 300 megawatts médios. O próximo subsistema é o Nordeste, que a gente vê uma diferença bem pouca. O DECEM está tendo uma geração hidrelétrica, tanto hidrelétrica quanto termoelétrica, bem próxima. A gente vê desvios de 15 a 20 megamédios na semana. E o Norte, que a gente está vendo aí algum pouco de redução de geração entre o PDP e o DECEM, muito por conta de desvios de previsão. Às vezes o desvio de previsão de afluência no norte pode levar a gente a reduzir um pouco a geração no PDP do que aquilo que o DECEM estava enxergando, que muitas vezes vai utilizar a previsão semanal, e no PDP a gente tem uma previsão uma atualizada diariamente, que é declarada até pelo agente, que às vezes tem uma previsão mais acurada. A geração térmica foi bem próxima, mas foi bem baixa. Foi 800 megawatts só de média diária de geração termoelétrica. A diferença gerou em torno de 10 mega apenas. Aqui a gente tem uma fotografia da média semanal do SIM. Os destaques, a gente vê o Norte e o Madeira trazendo tudo que eles podem trazer para a região Sudeste. A gente também está exportando um montante bastante significativo para a região Sul. Tá batendo 9.000, 9.500, e a gente tem de destaque no Sul a geração hidro bem reduzida, que a gente vem reduzindo ao longo das semanas por conta da condição hidrológica bem desfavorável. A gente vê que na média da semana teve 2.700 megawatts só de geração hidrelétrica no Sul. O intercâmbio internacional foi na média de 170 megawatts, lembrando, a diferenciação entre os dias a gente já mostrou, agora é a média da semana. Esses são os destaques de quando a gente olha uma fotografia total do SIM. A gente teve uma carga bem elevada em relação às últimas semanas anteriores. A gente teve 81 GB de carga média no SIM todo. E detalhando um pouco
A geração termoelétrica que surgiu, a gente tem no SIM 300 MB de unit commitment, a gente tem 1.800 que vem da ordem de mérito e inflexibilidade em torno de 4 GB. A razão elétrica, a gente teve um montante reduzido, a gente teve 19 MB apenas, que foi alguma restrição que o PDP enxergou que foi necessário, alguma geração por razão elétrica. E o que é a novidade da semana é a garantia energética. Conforme o comando do CMSE, a gente despachou, fez despacho tanto por importação já foi detalhado, mas fez despacho de geração termoelétrica por garantia energética. Aqui a gente tem um balanço por subsistema, para a gente ter uma ideia de como cada subsistema está atendendo a sua carga. A gente tem o Sudeste que está levemente superavitário, ele está levemente exportador. O maciço do Sudeste nessa semana foi a geração hidrelétrica, lembrando que o Madeira está contemplado nessa geração hidrelétrica do Sudeste. O Sul está consideravelmente importador. Você vê que você tem, em termos de mais de 2/3 da carga do Sul, especialmente na carga leve, está sendo atendido por intercâmbio, ele está sendo bem importador. A geração termoelétrica está sendo despachada na base e a hidrelétrica está fazendo alguma modulação entre os patamares de pesada, média e leve. O Nordeste também está sendo importador, apesar da recuperação da geração hidrelétrica do Nordeste, mas a gente lembra que esse é um mês, a gente ainda está em meses de baixa geração eólica, os meses de maior geração eólica ainda vão chegar, e nesse cenário de baixa geração eólica, mesmo com a recuperação da geração hidrelétrica, o Nordeste está sendo bastante importador também, não tanto quanto o Sul, mas ainda é bem importador. E o grande exportador da semana foi novamente o Norte. A gente vê que em todos os patamares ele foi exportador e conseguiu exportar mais de que uma vez a sua carga de energia, basicamente hidrelétrica. Aí está incluído Tucuruí, Belo Monte e outras usinas do Tocantins. Agora um balanço que a gente apresenta toda semana, que é uma visão desde o início do ano, desde 1º de janeiro até hoje. O nosso verificado aqui está indo até o 11 de março. O Sudeste, ele mantém mais ou menos, ao longo desses 2 meses e meio, manteve o mesmo perfil, levemente exportador, sendo importador em algumas poucas semanas, o maciço sendo geração hidrelétrica. Os últimos dias, a gente tem aí os últimos 7 dias, um zoom nele, a gente tem o Sudeste levemente exportador e grande parte de geração hidrelétrica. O Sul está sendo importador durante todo o ano, desde o 1º de janeiro, ele é bastante importador. O destaque aqui é a geração termoelétrica da última semana, que sofreu elevação decorrente do comando do CMSE. Aqui a gente tem um zoom nessa semana, a gente observa aí nos dias úteis que teve um aumento da geração termoelétrica e, sendo sempre importador, a gente vê um salto bem grande de importação e de geração hidrelétrica para modular, que a gente tem mantido a geração hidrelétrica bem reduzida, especialmente nos finais de semana. O Nordeste foi importador ao longo de todo esse ano. A gente tá bem destacado aí nas últimas semanas como a geração eólica está bem reduzida, apesar de ter tido um pouco de recuperação na última semana operativa. Aqui o destaque das últimas semanas, você vê uma leve recuperação da geração eólica. E a geração do Norte. O Norte ele vem numa crescente de geração hidrelétrica desde a primeira semana operativa do ano. O vale que a gente observa aí é justamente o período do Carnaval, que a gente utilizou para tentar recuperar o nível de Tucuruí. A gente recuperou bastante o nível de Tucuruí nesse período. E a gente vê que nas últimas 3 semanas a gente teve uma geração hidrelétrica no Norte bastante estável, que a gente já chegou no auge da geração das usinas, especialmente de Belo Monte e Tucuruí. Aqui um zoom na última semana, confirmando o que vem acontecendo nas últimas 3 semanas. E agora a gente vai trazer um destaque que vai ser uma análise do dia 11 de março sobre Maranhão 3. A Letícia vai apresentar para a gente.
Bom, a Letícia daqui a pouco vai continuar com o caso do TE Maranhão no dia 11. A gente, enquanto isso, vai responder algumas questões que chegaram e estão pendentes ainda. Só um momento. Primeira delas é Gabriel Godinho, da Nova Energia. Ele traz a seguinte questão: já possuem alguma diretriz com relação à operação de Sobradinho para abril de 2020, caso o armazenamento atinja o volume de espera? Nesse caso, se flexibilizaria a defluência máxima de Xingó ou o volume de espera de Sobradinho? As avaliações que nós estamos fazendo é que provavelmente o nível de Sobradinho vai ultrapassar os 60% no início de abril, e com isso ele vai atingir a faixa de operação normal. Atingindo a faixa de operação normal, pela resolução que trata hoje a operação do São Francisco, a resolução ANA, a operação dessa cascata passa a ser uma operação livre e para o modelo definir a melhor operação possível. Então, dividindo assim a pergunta. Inicialmente, então, se Sobradinho passar efetivamente 60, é claro que na reunião do PMO a gente ainda não vai estar em 1º de abril, mas vai estar muito próximo. A reunião é dia 26 e dia 27 de março. Então, até lá, a gente já vai ter uma segurança de adotar ou não essa diretriz operativa no PMO. Nós também não precisamos ter a reunião da ANA para tomar essa decisão. Por quê? Porque isso não passa por uma decisão. Isso está já na resolução. Passou de 60%, passa a estar com uma operação livre. Tá? E em relação ao volume de espera? O volume de espera, aí então, só voltando, a questão da defluência máxima passa a ser tratada pelo resultado do modelo. A questão do volume de espera, no caso particular da Bacia do Rio São Francisco, existe uma previsibilidade muito boa da vazão afluente. Então, já é previsto dentro da regra operativa de controle de cheias dessa bacia que esse volume seja revisto e flexibilizado em função da previsão hidrológica, tanto para maior como para menor, em função da evolução da cheia do que precisa ser acomodado no reservatório de Sobradinho. Então, até lá, a gente vai fazer uma avaliação da projeção das afluências e vai verificar que tipo de flexibilização pode ser dado no volume de espera de Sobradinho. Hoje, nesse momento, não podemos afirmar qual vai ser essa, mas que certamente vai ser considerada um volume de espera, que a gente chama assim como um volume de espera dinâmico, que não é aquele volume de espera do planejamento, e sim um volume de espera necessário em função da onda de cheia que está propagando, ou da onda de vazões, né, não necessariamente cheia. Tá ok? Agora, uma pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras. Com relação aos níveis de energia armazenada do Sul, qual será o impacto no desligamento da UH Machadinho para a operação do subsistema? Pediria a Cândida que fizesse essa resposta. Oi, boa tarde. Bem, com esse desligamento, Machadinho vinha turbinando 280 metros cúbicos por segundo. A partir do momento que ela for desligada, ela vai passar a verter 120 metros cúbicos por segundo. Essa daí, a expectativa aí no caso é que ela teria um enchimento, mas isso daí depende da afluência também que vai chegar. Pode ser que ela seja inferior a 120 metros cúbicos por segundo. Assim, de antemão, eu não posso já te responder. Posso te dar os números para a gente acompanhar. Além do mais, a gente perde, né, em termos de potência, 200 megawatts a menos, mas os geradores continuam como síncrono, sem impactar o limite de recebimento da região sul. Mais uma questão agora do Leandro Nassif, da Copel GT. Estamos tendo problemas com a rotina da programação diária D100. Para a programação do gás, é necessária a confirmação da programação antes do meio-dia. Entretanto, nos dias de revisão do PMO, esses horários ficam muito apertados. Este problema foi detectado em reunião anterior à entrada do D100 e sua nova rotina. Existe previsão para alívio desses horários? Eu vou começar a responder, depois a Cândida pode complementar. O ONS tem
buscado desde o início desse processo de programação diária com o DECEM é de otimizar o processo, melhorar tanto em termos de sistema como em termos de processo e interação com os agentes, a melhoria dos tempos. Efetivamente, hoje nós ainda estamos com um horário que não é aquele inicialmente previsto, mas, em média, claro que tem dias que isso ocorre de uma forma variada, mas, em média, agora nesse mês de março, a gente já está realizando tanto o resultado do DECEM como a finalização da programação em horários mais adiantados que ocorreram em janeiro e fevereiro. Estamos com um conjunto de medidas junto à área de tecnologia da informação do ONS, no sentido de continuar em busca da nossa meta, que é atingir o horário de 4 horas como limite para a entrega do DECEM e o horário de 8 horas da noite para finalizar a programação e entrega para a operação em tempo real. No entanto, isso nós ainda não conseguimos viabilizar. Cândida, você quer colocar mais um ponto? Especialmente os grandes montantes de geração térmica que estão sendo necessários lá na região sul por atendimento por garantia energética, esses devido à quantidade, a gente tenta sempre, que possível, antecipar essa informação. Isso daí é claro que vai depender das ofertas de importação e até da previsão de carga para o dia seguinte, para a gente poder ter uma noção do montante e da necessidade de despacho térmico adicional por garantia energética. Mais uma questão do Celso Trombeta, da WXE. Qual foi o motivo de não ser utilizado o Unit Commitment no dia 8 de março? Foi um dia que foi aplicada a contingência do DECEM. Nesse dia, nós tivemos alguns problemas na execução do modelo e a gente fez algumas tentativas para evitar essa chamada de contingência, de retirada de Unit Commitment, mas não foi possível devido ao tempo. A gente esperou até um determinado horário e o caso não tinha ainda terminado a execução. Ele só foi terminar uma hora mais tarde e já não dava mais para esperar. Foi esse o motivo. Bom, vamos dar continuidade, então, à apresentação da Letícia, do caso da UTE Maranhão no dia 11 de março. Por favor, Letícia. Boa tarde a todos. Uma análise sobre a rodada do modelo DECEM do dia 11/3. Nesse dia, a rodada do modelo resultou em ordem de mérito para a usina Maranhão 3, no período de 9 horas às 12 horas. No entanto, a usina não foi despachada pelo modelo. Apesar dela estar por ordem de mérito, ela não foi despachada. E aí surgiram alguns questionamentos. O primeiro deles, por que a usina UTE Maranhão não foi despachada, mesmo estando em ordem de mérito? O segundo questionamento, por que o CMO da barra 5646, que é a barra da UTE Maranhão 3, aumentou nesses patamares? E por que as UTEs Mauá 3 e Aparecida, que também estão no subsistema norte e têm menor TVU do que Maranhão 3, não entraram no mérito nesses patamares? Então, a primeira pergunta é por que ela não foi despachada. Essa usina tem um tempo de 120 horas e ela fica no mérito só por 3 horas. A gente fez uma rodada, uma simulação do modelo obrigando a usina a gerar e, nesse caso, o custo total de operação seria mais elevado. Então, por isso que ela não foi despachada. Foi uma decisão de otimização realmente do modelo. Por que o CMO da barra 5646, que é a barra de Maranhão 3, aumentou nesses patamares? Então, analisando a resposta do modelo para esse dia, a gente observa que os bipolos, Xingu Terminal Rio e Xingu Estreito, eles estão maximizados durante todo o dia. E o FNS maximizado em boa parte do dia, sendo que só de 9 ao meio-dia e num período ali durante a tarde de 13 às 17, depois de 19 às 22 à noite, que o FNS não bate no limite. No gráfico aí em azul a gente tem o limite do FNS, em amarelo o FNS. Então, nos períodos em que o FNS não está no limite, o CMO das barras do norte ele tende a ser influenciado pelo CMO do sudeste.
Então, de 9 às 12, o FNS não está no limite, portanto, o subsistema norte não está eletricamente isolado do sudeste. E aí o CMO da Barra de Maranhão 3, ele aumenta e a usina fica por ordem de mérito. Embaixo aí a gente tem o CMO da Barra em verde e o CVU da usina Maranhão 3 em pontilhado e azul. Então, só das 9 ao meio-dia que ela fica por ordem de mérito, realmente. E por que Mauá 3 e Aparecida não ficam por ordem de mérito, apesar de estarem no subsistema norte, né? Nesse dia, existia um SGI que gerava uma inequação de fluxo que limitava o escoamento da geração da região de Manaus, que é a geração ali das usinas de Belo Monte, Tucuruí, Mauá 3, Aparecida, entre outras usinas térmicas que são inflexíveis, Jaraqui, Ponta Negra, outras usinas que são inflexíveis. Então, de 9 às 12 existia essa inequação. O modelo ele resultou num fluxo de 9 ao meio-dia no limite de 5.900. Então, ele não podia escoar mais energia gerada na região de Manaus. E, por isso, essa região ficaria isolada eletricamente do restante do norte. E, por isso, o CMO das barras das usinas Mauá 3 e Aparecida não sobe e elas não entram por ordem de mérito, apesar de serem mais baratas que Maranhão 3. Então, aí a conclusão, né? O TE Maranhão 3 está fora da região de Manaus e o escoamento da sua geração não concorre com a geração de Belo Monte e Tucuruí. Ela está depois do nó onde tem essa inequação de fluxo. Obrigado, Letícia. Bom, agora vamos passar para a apresentação da proposta de medidas apresentadas pelo ONS ao CMSE na reunião do dia 4 de março para a preservação dos recursos hidráulicos do Sul, que foi uma solicitação feita na reunião passada e um compromisso nosso de trazer essa apresentação hoje aqui. Eu e a Cida vamos apresentar. Bom, contextualização, né? A política operativa do SIN, no período chuvoso 19 e 20, tem considerado a exploração máxima dos recursos energéticos dos rios Madeira, Xingu e Tocantins, em razão do aumento e da elevação das afluências das condições hidrológicas nessas bacias nessa época do ano, utilizando a transferência de energia pelos bipolos de corrente contínua e também da linha Norte-Sul. Minimização da geração hidráulica dos reservatórios de cabeceira da bacia do Rio Grande e Paranaíba, é uma minimização dentro do possível, em função do atendimento à carga, a fim de buscar a máxima recuperação desses reservatórios, dessas bacias, no decorrer do período chuvoso, que é o principal recurso que nós vamos dispor, junto com geração eólica, no decorrer do período seco. Aí, em negrito, a minimização da geração hidráulica das bacias do Sul, que já vem sendo praticada, mas com os limites da condição de intercâmbio da região do recebimento da região sul e dos despachos térmicos que eram estabelecidos até então pelo modelo D100. Despacho, como eu disse, né, o despacho térmico é definido pela cadeia de modelos, no seu elo final no D100, é o que tem sido, era definido para a política operativa até a semana passada. E chamando a atenção por uma mudança mais recente, né, que foi em consequência da melhora das afluências no Sudeste e a ligeira e momentânea melhoria das afluências no Sul, houve naquela ocasião uma redução do CMO com desligamento de térmicas tanto no Sul como na região Sudeste. E com isso houve uma exploração maior da energia armazenada dos reservatórios da região Sul.
Bom, isso aqui foi apresentado no CMSE, a evolução da geração hidráulica até aquele momento, no período de outubro a fevereiro, nas principais bacias da região sudeste e sul. Então, mostrando aí essa redução que eu citei, no Grande Udo e no Paranaíba. Em outubro, esse montante aí até fevereiro, houve uma redução em torno de 25% na geração hidráulica nessas duas bacias. Ao contrário, na bacia do Rio Madeira, um aumento da oferta de energia em função do aumento das afluências, e houve essa elevação de 1.629 em outubro até 6.161 em fevereiro. Demais bacias do Sudeste, com o aumento da geração hidráulica, e nas bacias do Sul, aí espelhados no Iguaçu e no Uruguai, também uma redução da geração dentro do que foi possível em função da necessidade de atender a carga. Foi mostrado também a evolução do armazenamento nesses últimos 3 anos, de 18 até 20, mostrando o armazenamento baixo agora no final de fevereiro, e foi também destacado que esse armazenamento é o pior armazenamento que nós temos histórico operativo nos últimos 20 anos. Aí já faz parte do estudo de simulação que o ONS apresentou. Apresentamos o pior cenário de afluência. Construímos um cenário de afluência com o pior cenário de chuva verificado nesse período de março até abril, que foi o ano de 2009, com modelos MAP alimentado pelas condições hidrológicas naquela situação. Foi feita a projeção até o final de abril para constituir um cenário a ser utilizado na simulação hidrológica simulação hidráulica tanto da bacia do Rio Iguaçu como da bacia do Rio Uruguai. E esse outro cenário é o segundo pior do histórico, que foi o ano de 2015 em termos de precipitação. Então, esses dois cenários foram utilizados como referência para as simulações que os senhores vão ver agora. Antes disso, quais foram as usinas e reservatórios considerados nessa simulação? Primeiro, por restrição de nós não termos o modelo SMAP para a bacia do Rio Jacuí, e também pelo peso e importância das demais bacias, nós fizemos essa simulação só para o Iguaçu e para o Uruguai. E destacamos aí o reservatório de Foz do Areia, que representa 30% da energia armazenada máxima do Sul, Barra Grande com 15%, Machadinho com 4%, Salto Santiago com 17% e Passo Fundo com 9%. Então, esses que estão indicados foram os reservatórios simulados. Vamos aos resultados da simulação até o final de abril. Foz do Areia, com o pior cenário de 2009, essa trajetória que chega até abaixo de 5% no final de abril, e com o segundo pior ele chegaria em torno de 10% no final de abril. Salto Santiago, uma variação menor, mas oscilando entre 10% e 15% do armazenamento. É importante, eu não citei desde o gráfico anterior, ali em cima tem a defluência adotada na simulação, que foi uma vazão média praticada durante fevereiro, excluindo o período de carnaval, que é a carga mais baixa, para dar uma ideia representativa de uma defluência para atender a carga no mês de fevereiro. E aqui em Salto Santiago foi 435 metros cúbicos por segundo. Em Barra Grande, nós teríamos o esgotamento do reservatório no pior cenário, em torno de meados de abril, e com o segundo pior cenário, ele ficaria um pouco abaixo de 5%. Machadinho, assim como o Barra Grande, teria também o esgotamento do reservatório com o pior cenário, mais para o final do mês de abril, e com o segundo pior cenário nós chegaríamos a algo em torno de 10% ao final do segundo mês de abril. Passo Fundo, uma condição melhor que os outros reservatórios, ele ficaria com essas defluências que vinham sendo praticadas entre 20% e 25% do seu armazenamento. Bom, agora a Cida vai mostrar a avaliação energética feita, e depois a gente fala das propostas que foram encaminhadas.
Bom, boa tarde a todos, né? Como o Vinícius já colocou, né, em complemento às análises hidráulicas que foram mostradas anteriormente, nós fizemos uma simulação aí com os modelos, né, New Wave e Decomp. Então, o que está posto aí nesse slide é uma simulação para a região sul, e aí usando, né, o cenário chuva-vazão construído aí com o ano de 2015, né, pelo SMAP. E essa prospecção foi até o mês de maio, né, e o que a gente coloca aí, que nós plotamos em vermelho, né, o armazenamento, a trajetória de armazenamento da região sul, né, que chegaria aí ao final de maio perto dos 29%, e os principais reservatórios, que foram aqueles mostrados também na simulação hidráulica pelo Vinícius, né. Então, o que nos chama aí bastante atenção são os reservatórios de Machadinho e Barra Grande, né, como também havia sido mostrado na simulação hidráulica, onde eles chegam a níveis, né, até 0%, no caso aí de Machadinho, no final desse período, nesse horizonte de simulação. Né, e esses dois reservatórios aí no Uruguai, né, na verdade, esse nível de armazenamento, eles tiram realmente qualquer... você perde o controle, né, dessa bacia. Então, realmente é uma operação muito... na verdade, perigosa, vamos dizer assim, para o sistema. Você não tem controle sobre essa operação. Ali em cima, nós temos naqueles retângulos o valor de geração térmica, tanto para a região sudeste, região sul, quanto para o sim. Né? Então, pode-se notar que para a região sul, né, mesmo nessa condição aí de armazenamento baixo, o modelo Decomp ele não está com um CMO elevado e, por isso, não está despachando a totalidade de térmica, que, pelo que eu me recordo, em torno de 1.800, 1.900 megawatts médios, e ele não tem aí esse sinal. Né? Isso vai ser mostrado adiante, isso ocorre também por não termos, né, no modelo Decomp, no modelo de curto prazo, a representação do volume mínimo operativo, né? Aquela funcionalidade que entrou em operação no início de janeiro somente no modelo New Wave. Então, esse sinal não está sendo passado da forma como deveria para o modelo de curto prazo, pela função de custo futuro, e, consequentemente, aí nós não temos esses despachos térmicos já sendo colocados pelo modelo de otimização de curto prazo. Na sequência, só aí a título de ilustração, a gente mostra os valores de ENA, né, desse cenário aí do SMAP de 2015, para os 3 primeiros meses, né, março, abril e maio, né, são cenários aí em torno de 43% a 50% da MLT, como pode ser visto, né, é o segundo pior cenário, como o Vinícius já colocou, e como pode ser visto, ele está acima do que está acontecendo, né, Vinícius? Acho que tem algo em torno de 19% da MLT na região sul, é o que está sendo verificado. Então, é até um cenário, né, quando se compara as condições atuais, um cenário otimista, né, vamos dizer assim, muito embora ele seja o segundo pior aí da série do Sul. Você quer falar as medidas? Tanto faz. Eu falo a primeira, você fala a segunda. Tá bom, então o ANS levou no dia 4 de março essas propostas, que são pleitear ao CMSE as seguintes ações: manter maximizado o intercâmbio de energia da região sudeste, centro-oeste para o sul, mesmo que isto implique em despacho fora da ordem de mérito ou por razões elétricas na região sudeste e centro-oeste. Aí eu já vou pontuando ponto a ponto o que foi aprovado. Nesse caso, foi aprovado essa maximização do intercâmbio, quer dizer, nessa já vinha praticando, mas nesse caso o que tem de adicional aqui é a possibilidade de despacho de geração térmica por razão elétrica para assegurar que esse intercâmbio seja maximizado. Isso é o que foi aprovado. Acionamento de despacho térmico fora da ordem de mérito no subsistema sul, que nessa questão foi aprovado o despacho térmico até o valor do CVU da UTE Araucária. Importação de Argentina e Uruguai sem substituição equivalente de geração térmica nas regiões sudeste, centro-oeste e sul. Isso foi aprovado, considerando o limite do custo da UTE Araucária também para essa situação. E reavaliação das defluências mínimas ambientais das usinas da região sul para permitir a plena redução da geração dessas usinas, principalmente nos períodos de carga leve. Nesse quesito, na verdade, o CMSE não tem uma atuação direta, somente pode ter uma atuação indireta, dado que essas defluências mínimas ambientais
são definidas ou pelo órgão ambiental de cada estado, onde estão as usinas, ou pelo IBAMA, quando for de um rio federal. Então, isso não foi uma ação que estivesse ao alcance do CMSE para decidir. O que a gente tem feito dentro da programação da operação e da operação em tempo real é buscar chegar a essas defluências mínimas sempre que possível, e é o caso que a gente está buscando tanto para Machadinho como Barra Grande, que estão com as piores condições de armazenamento. Tá? Em seguida, o INS recomendou que essas medidas extraordinárias deveriam ser aplicadas até que a energia armazenada no subsistema sul atingisse o nível mínimo de 30% e deverão ser reavaliadas após o atingimento neste nível. Conforme a gente já apresentou na semana passada, não há ainda uma definição do CMSE em relação a quando esse despacho térmico será retirado. Não está hoje fixado nesse nível de armazenamento. Isso é um ponto de discussão, e o que foi acordado é que teriam reuniões semanais para o acompanhamento dessa operação. Então, hoje aconteceu mais uma reunião do CMSE, e esse assunto da saída desse despacho térmico foi discutido, mas não há ainda um posicionamento. Então, a gente vai sempre estar trazendo aqui nessa reunião uma atualização desse ponto. Até então, não temos um critério estabelecido para isso, mas temos um monitoramento semanal aí no âmbito do CMSE dessa situação, e hoje, ao mostrarmos o acompanhamento da operação, os ganhos que foram obtidos, ou pelo menos os deplecionamentos evitados que foram obtidos com esse despacho térmico, foi decidida a manutenção desse despacho para essa próxima semana operativa, e isso vai ser revisto na próxima semana. Aí agora a Cida vai falar da outra medida. Essas medidas que o Vinícius colocou são medidas que já foram implementadas, né, são medidas que a gente chamou de curto prazo, e o que a gente destacou também, como eu já mostrei, né, nos resultados da simulação, né, o despacho térmico do modelo DECOMP, é uma outra medida que poderia ser adotada, e aí, nesse caso, uma medida de médio a um prazo maior, né, não é um de curto prazo, é incorporar, né, no modelo de curto prazo, no modelo DECOMP, um mecanismo que permita considerar essas restrições de armazenamento, né, que é o VMOP, como a gente já está colocado no modelo New Wave desde o janeiro do ano passado, né. E com isso, o VMOP com a máxima penalização da mesma forma como está no New Wave. Mas essa ação, né, como eu disse, ela não é uma ação de curto prazo, porque ela depende de análise e aprovação da CEPAMP, tem todo um rito pela CNPE 7, né, tem uma agenda que é fechada no final de cada ano, né, os estudos eles são feitos até o meio do ano, existe uma consulta pública, então tem todo um rito que tem que ser seguido, não é uma implementação imediata, como foi colocado aí nesse slide, mas é aí uma medida que pode ser estudada no futuro. Bom, tem mais algumas questões aqui. Então, acho que esse era o último slide. Mais algumas questões. Vou colocar uma primeira aqui para a Cida responder, do Gabriel Rogato, perguntando se a reunião da CEPAMP, que ocorrerá no dia 25 de março, também será transmitida pela internet ou continua presencial. Essa reunião ela também não vai ser aberta ao público, então ela não vai ser presencial. Está sendo providenciado aí a coordenação da CEPAMP, né, pela EPE, né, nós conversamos, tanto o INS, EPE e CCE, se conversou no dia de ontem, no dia de hoje, e está se chegando aí a uma alternativa de que essa reunião seja feita por WebEx, tá? Agora, não vai demorar, né? Eu acho que até segunda-feira a coordenação da CEPAMP ela vai estar encaminhando o convite para essa reunião e as instruções necessárias para que cada um possa se conectar e participar aí remotamente da reunião. Uma outra questão relacionada a isso que nós acabamos de tratar, do despacho térmico adicional, do Alessandro Dutra, da Petrobras. Como será comandado o despacho de GE, de garantia energética,
para as usinas térmicas no sul, dada a oferta de 1 gigawatt da Argentina. A Argentina garantirá essa disponibilidade? Então, conforme nós colocamos na semana passada, a decisão do CMSE é de despacho térmico adicional até o custo da UTE Araucária, mas priorizando a entrada dessa geração térmica pelo custo. Então, como essa oferta da Argentina para essa semana tem custo abaixo do UTE Araucária, sempre que disponível essa geração pela Argentina, ela será considerada de forma prioritária. E na sequência se utilizará os recursos térmicos superiores a esses valores da Argentina até o limite do custo da UTE Araucária. E a segunda pergunta, se a Argentina garantirá essa disponibilidade, como todos sabemos, é uma geração térmica interruptível. A cada dia, apesar dela ser uma oferta semanal, o custo ofertado é com frequência semanal, mas ele será confirmado a cada dia. Então, para esse primeiro dia, que é a programação de sábado, que é feita hoje, do 1 gigawatt, foi confirmado 300 megawatts. Então, para sábado, nós estamos considerando 300 megawatts da Argentina, o restante está sendo complementado com geração térmica em função da carga, que a carga está admitindo essa geração, está vindo das outras térmicas brasileiras. Mas domingo isso vai ser confirmado, segunda, cada dia a gente vai confirmar essa disponibilidade da Argentina. Os custos do Uruguai, não sei se o Luna chegou a colocar aqui, eles não são competitivos com esse limite máximo da UTE Araucária. Eles são todas as ofertas, todos os blocos foram superiores. Por fim, a última pergunta que eu tenho aqui é da Natália Gomes, da Celsi, que pergunta se o DECEM também levará em consideração o despacho para as usinas a GNL a partir do bem GNL. Sim, o DECEM decide o despacho de usinas a GNL a partir dos resultados disponíveis pelo DECOMP. Então, quando despachado pelo DECOMP usina GNL, o DECEM entra com essa geração definida, pré-definida. Não há nenhuma decisão do DECEM em relação quanto a essa geração. Bom, eu estou atualizando aqui, não tenho mais nenhuma pergunta. Eu acho que eu não esqueci nenhuma aqui. Queria só enfatizar, eu acho que o Zé Augusto já deve ter falado no início, tanto a próxima reunião da programação, reunião semanal da programação do próximo dia 20, como a reunião do programa mensal de operação, dias 26 e 27, serão transmitidas por stream, mas não haverá participação presencial dos agentes nas instalações do ONS. É uma medida que o ONS tomou e várias instituições têm tomado no sentido de evitar a aglomeração de pessoas e em função do momento que a gente está passando em relação ao coronavírus. Mas para o PMO, que até então nós tínhamos só o stream, nós vamos viabilizar o recurso que a gente tem adotado nessa reunião semanal da programação, que é o envio de perguntas por mensagem. Então, a gente espera, com isso, minimizar ao máximo aí a dificuldade de participação dos agentes. Claro que vai haver uma limitação, né, mas é o que a gente tem assim, de mais viável nesse momento para dar conta dessa situação. Okay? Agradecendo aí a participação de todos, desejar um bom final de semana. Um abraço.